Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda batalha só pode ser vencida se o Senhor estiver do nosso lado. Senhor, tende piedade de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, tudo aquilo que não vem de Ti. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos afasta, Pai, de toda armadilha, de todo engano, de todo erro. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que recebemos, por tudo que não merecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente Tu, ó Pai, é o nosso Deus. Quando a gente para pensar que a vida toda nós aprendemos a fazer do jeito errado, chega a ser frustrante imaginar quantas oportunidades não poderiam ter dado certo e simplesmente deu errado porque nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Se a gente nota, para passar num vestibular, eu vou atrás de um cursinho, vou lá querer estudar mais. E quantos não passam anos e anos estudando e muitas vezes eles não conseguem? De repente, no momento que quer engravidar, ao invés de buscar o Senhor, não. Busca a medicina, busca uma resposta, busca um sentido. Como se a geração de outra vida não dependesse de Deus, dependesse dos homens. E na maior parte dos nossos sonhos, a gente sempre acaba cometendo o mesmo equívoco. Quando a gente sente sede de amor, ao invés de buscar Deus, a gente busca o outro. A gente sempre acaba se projetando sobre as coisas e tratando as pessoas muitas vezes como se elas fossem, de certa forma, descartáveis. Se elas me fizerem atingir os meus sonhos, amém. Se não fizerem, amém também. Só que quantas batalhas mais você vai perder para aprender uma coisa? Que aquilo que Deus diz vai acontecer. Cedo ou tarde, longe ou perto, você querendo ou não, que chore, que brigue, que faça, é inevitável. A vontade de Deus, ela sempre vai estar acima da nossa vontade e não tem nada que você faça para mudar isso. Nada, nada, nada. E o segundo ponto, que para mim é o ponto mais importante: sempre antes de começar algo, veja se Deus está de acordo. Senão, você vai acabar entrando numa batalha já derrotado. Isso que eu tô falando parece que é um tanto quanto piração, tô forçando a barra, né? Então vamos lá na palavra de Deus. Lá em Números 14, versículo 41 e 42, a palavra ela diz assim: porém Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer às ordens de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Por que Moisés tinha dado esse alerta? Porque quando Deus tinha pedido para eles irem espiar a terra prometida, ele já sabia o que tinha lá. Porém, quando eles voltaram, eles estavam com medo do povo que morava lá, porque era uma raça de gigantes. Então eles mentiram, falaram: olha, aquela terra lá não presta não, hein? Com exceção de 2 pessoas que disseram a verdade. E aí o povo viu o pecado que eles tinham cometido por causa dessa mentira e se arrependeu e ia destruir tudo. Com a intervenção de Moisés, ele conseguiu que Deus mudasse de ideia. E aí o que aconteceu? Depois disso eles falaram: então agora a gente vai lá. Já que Deus ia dar pra gente a terra, independente de quem tá, então agora a gente vai, agora a gente não tá mais com medo. E Moisés foi lá e falou: meus queridos, não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é com a tua força. Vocês não vão vencer. Se vocês forem lá agora, sozinhos, sem Deus, sem nada, Deus não disse pra vocês não irem, vocês vão ser derrotados. E quantas vezes na nossa vida Deus não dá um alerta sobre alguma coisa e a gente insiste achando que o caminho é aquele, achando que aquele é o momento, que aquele é a hora, que se não for naquela hora não vai ser nunca mais, e simplesmente vai sozinho trilhar sua própria derrota. Por quê? Porque é insistência. Quantas coisas você não continua insistindo na tua vida?
Insistência, 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 insistência. E eu te falo uma coisa. Qual é a diferença de insistência e paciência? O sentimento. Se a gente notar a palavra paciência, meio que ela tem uma conotação de paz. Eu estou esperando em paz. Insistência, eu estou esperando atribulado. Toda vez os meus sentimentos acabam se destruindo no meio do caminho. Todas as vezes é grito, é raiva, é ira, é frustração, é choro, e é dor de estômago, e é tudo mais que tem nesse tipo de coisa. A paciência não. Eu posso tentar, pode não dar certo, mas eu estou em paz. Por quê? Porque faz parte do processo. Então, os nossos sentimentos, eles dizem muito sobre o que nós estamos vivendo, se está de acordo ou não. Então, eu não sei o que você sente, mas presta atenção nos teus sentimentos, que eles vão dizer muito sobre Deus perto e Deus longe. Aí vem a pergunta: vocês acham que depois desse alerta de Moisés, o povo foi lá, não dando atenção a ele, simplesmente assim, não, o Senhor disse que ia fazer, não importa o que a gente fez depois, ele disse, eu vou lá que vai dar tudo certo. O que vocês acham que aconteceu? Quando a gente continua lendo o capítulo, lá em Números 14, versículo 44 a 45, a palavra de Deus, ela diz assim: mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Percebeu uma coisa? A batalha só poderia ser ganha com Deus, não era pela força do próprio braço. Então eles saíram do acampamento já derrotados. Por quê? Porque nem colocaram Deus. Quantas vezes a gente não começa alguma batalha, não mira um sonho, não mira um objetivo e só se preocupa na capacitação, se tem recurso, se não tem recurso, se a pessoa vai estar lá, se não vai, se tem alguém, se não tem alguém, se é isso, se é aquilo, e esquece de Deus na equação inteira. Quantas vezes um plano seu começou através de uma oração, pedindo a graça e a bênção de Deus, pedindo a sabedoria de Deus. E isso eu não preciso ficar para uma pessoa pedindo opinião nem palpite para os outros. Vou usar o termo pastor, mas poderia ser um padre ou qualquer pessoa religiosa, que tenha mais conhecimento sobre Deus. O que você acha? Não é assim que funciona. Eu não vou dar o poder da minha vida, porque se o diabo estiver no outro. Não, mas o diabo está em quem ele quer. Judas andava com Jesus e o diabo estava nele. E aí? Qual que é o ponto em questão? Que saber o nome de Jesus não santifica ninguém, é a vida. É a vida, tem que olhar a vida da pessoa. Como é o comportamento dessa pessoa? Se a pessoa ela sorri, ela tem prosperidade na vida dela, e prosperidade é você tratar bem todas as pessoas, sem interesse. Sabe, você nota amor no comportamento das pessoas, você nota respeito. Você só percebe amor quando você recebe algo que você não merecia. E é justamente essa a natureza de Deus, Ele dá algo que nós não merecemos. Agora, não adianta ficar insistindo nas coisas se Deus não estiver no meio. Como que você quer insistir num relacionamento se a outra pessoa não tem Deus? Não, mas é uma pessoa boa. Ontem nós falamos sobre o bom. Nem Jesus aceitou o título. Então para de se iludir. Se para nós que todos os dias nós insistimos no caminho do Senhor já é difícil, você imagina para quem não tem. Você está indo junto com um exército que está fadado à morte. Não, mas é porque me ajuda. Cara, no fim você vai acabar sozinha, no fim você vai acabar destruído, no fim você vai acabar com um problema maior que você não tinha. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nos enganamos na vaidade de nós mesmos. E a nossa vida ela vai seguindo. E não é à toa que tantas pessoas hoje têm depressão. Por quê? Porque elas descobrem que o sonho no fim não vale a pena. Que às vezes aquilo que eu acho que vai acontecer, muitas vezes não acontece. O que eu preciso parar de me iludir é de achar que bondade é algo que é natural nas pessoas. Principalmente nas pessoas que não conhecem o nome de Deus.
E não é porque ela sabe o nome de Deus que ela vai ser melhor que alguém, não é isso, é o comportamento, é o quanto que ela consegue amar, é o quanto que Jesus está na vida daquela pessoa, nas palavras daquela pessoa, na crença daquela pessoa, no comportamento daquela pessoa. Já conversamos, abre o perfil da rede social da pessoa, veja se você encontra um traço de Jesus ali, ou é foto de balada, foto dele cultuando o próprio corpo. Eu tenho um corpo assim, tudo certinho. Tenho 40 anos, meu corpo é tudo certinho. Eu não preciso ficar mostrando meu corpo pros outros. Não preciso. Eu prefiro mostrar o meu coração. Que a pessoa veja uma foto que tá lá desde, sei lá, 2020, 2019, a mesma foto. Com um sorriso só, não tem mais nada para oferecer sobre mim. O resto é Deus. Eu não tô aqui para falar de mim, eu tô aqui para falar de Deus. Sabe, às vezes eu cito pessoas que participam da minha vida justamente para mostrar que Deus, ele atua ao nosso lado. E é isso que tem que ser. Você quer firmar um relacionamento? É primeiro com Deus. Você quer ter as coisas? É primeiro com Deus. O resto vai acontecendo, você vai entendendo. Como que você quer sentar e estudar se você não tem paz? Como que muitas vezes você quer ter um relacionamento se você é toda machucada, toda perturbada? Toda hora você vai ficar projetando em cima da pessoa. E mais, a outra pessoa, nem Deus a outra tem. Como que ela pode suportar? Sabe, então a gente começa a amarrar coisas e juntar e acha que filho resolve, que casamento resolve. Cara, isso não resolve. Não é à toa que a gente vê tanta agressão dentro de casais, tantas coisas, tanto ciúme, isso de ficar pegando o celular um do outro pra ficar investigando, pra ficar... Cara, isso é ridículo. Se você não confia na pessoa, não esteja com ela. Se você confia, agora, você fica rotando moralidade. Não, porque eu vigio. Como você é perfeito, nunca erra, nunca falha. Ou você tenta pressionar para você ter o controle da manipulação. Sabe? Então tem que parar de se enganar. Deus quer que nós sejamos melhores e nós podemos ser com Deus. É só mudar o comportamento. Ah não, mas o outro... Cara, o problema é do outro. Ele vai se haver com Deus. Agora você se junta com pessoas sem caráter e tem que ficar que nem um cão de guarda vigiando. A mesma coisa que se Deus tivesse dito para Adão e Eva: olha, não come da fruta. Põe um cachorro lá então, para que ele não pudesse comer. Na primeira oportunidade que o cachorro não tivesse, eles iam lá comer. O que adiantar isso? Como que a gente trabalha obediência, lealdade, cumplicidade desse jeito? Se a minha presença é necessária para que o outro não fale. Lá em Coríntios, a palavra diz assim: olha, tem gente que não peca por falta de oportunidade, porque dá oportunidade para ver se ele não faz. E a nossa mudança tem que ser justamente o contrário. Tudo nós podemos, mas por não querer, por não sentir necessidade de ser o mesmo, de fazer parte do mesmo, de ser uma vergonha, sabe? É por isso. E isso não quer dizer que nós sejamos melhores que ninguém, é que a vida não é só aqui, a vida não é só agora. Você acha que uma pessoa que ela entra na internet, que ela sente vontade de se matar, que ela pesquisa sobre isso, ela tá pensando em alguma coisa? Não, ela já tá no fundo do poço e não tem ninguém que tire. Sabe, quantas vezes você acha que Deus não deve ter dado a oportunidade dessa pessoa se arrepender? E eu vejo testemunho de pessoas que chegaram nesse ponto e saíram dele. Por quê? Por Deus, porque começaram a colocar Deus no lugar de Deus. Toda vez que Deus estiver fora do primeiro lugar da nossa vida ela vai ser desorganizada. E não adianta. Você pode conquistar o mundo inteiro, achar que você é o cara, porque você tem dinheiro, porque eu isso, não, porque eu sou doutor, porque eu sou estudado. Eu não sou ninguém, não tenho estudo. Se eu pegar meu diploma, ele é ridículo, não tem nada. Mas para Deus, o meu currículo, eu tenho muitas bênçãos para contar, tenho muitas coisas para falar, tenho muita alegria para dizer, sabe? Por quê? Porque eu gastei bastante tempo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nos louvores de Deus, nos caminhos de Deus. Eu gasto muito tempo caminhando. E isso me faz muito bem. Já gastei muito tempo na minha própria vida investindo em coisas como todo mundo investe. Eu estava quase a ponto de me matar, de me ceifar, de qualquer tipo de coisa. Onde eu ia chegar? Se eu tivesse continuado naquele caminho, talvez nem aqui eu tivesse. E hoje eu vejo a importância que a minha vida tem enquanto voz para Deus. Quantas pessoas não agradecem um simples bom dia? Talvez pessoas que não tenham mais nem com quem conversar. E hoje elas nem mais sentem falta disso, do desabafar. Por quê? Porque elas aprenderam a conversar com Deus. Criaram um amigo muito melhor que é Jesus. Começaram a perceber o discernimento do Espírito Santo. Começaram a ter dentro da tua cabeça que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal e que você acabou de escolher um lado.
que você se tornou do exército de Deus, que você tem o papel de anjo na vida de outras pessoas, ajudar as pessoas a encontrar o caminho, que isso não é só um papel de igreja, que é um papel de todos nós somos filhos, todos nós somos iguais perante a Deus. E nós temos que dar valor nessa igualdade e pegar esse chamado, e pegar esse propósito e ajudar a carregar. Porque Deus diz que muita é a necessidade, mas poucos são os que ajudam. Amém? Que Deus possa tocar cada um de vocês. Que você possa entender que qualquer plano tem que começar com Deus. O Senhor tem que ser levado junto, tem que ter oração. Todo dia que você ouve esse áudio de manhã, você já está começando o teu dia com Deus. Já lê os 2 versículos, já lê uma palavra, já mentaliza na tua cabeça e vai para a tua vida viver. Você não precisa mais ser o mesmo, não precisa mais humilhar ninguém, pisar na cabeça de ninguém, não precisa se incomodar com os teus colegas de trabalho, que muitas vezes nem te conhece, fica rindo. Eu nunca vi o diabo do lado de ninguém que é de Deus, ele sempre vai ficar tentando cutucar. Olha a história de Jó, os amigos que ele tinha, dava para chamar de amigo, a própria mulher de Jó amaldiçoa esse Deus e morre. O que adianta? O que adianta? Nós temos que ter pessoas que caminham conosco, independente da circunstância. Não as pessoas que nos abandonam no meio do caminho. E não tem nada de errado. Porque da mesma forma que um sai, o outro vem. E é normal isso. Da mesma forma que Judas saiu, entrou Matias no lugar e continuou e foi embora. Que Paulo, que nem existia, veio depois para complementar. E assim vai acontecendo. Deus, ele não para. Deus, ele não para. Nós não podemos parar. A questão é, você vai estar lá? Deus vai. Amém? Um bom dia.